Fala, galerinha do sexto ano. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dando sequência aí ao nosso conteúdo. Só quero fazer uma pequena retrospectiva para a gente deixar claro, entender exatamente o que a gente está estudando, né? Então, olha só, nós começamos o segundo bimestre falando sobre algumas noções de geologia, né? A formação da nossa litosfera, como que se deu esse processo de formação e como que essa litosfera, que é essa parte rochosa do nosso planeta, né? Que se forma, então, junto com ele, por isso a gente falou da evolução geológica da Terra, né? E nós também falamos sobre alguns fenômenos que nós chamamos de agentes internos, né, ou endógenos, que modificam essa litosfera. Falamos do tectonismo, vulcanismo, terremoto. Na aula seguinte, né, eu acrescentei o conteúdo aqui para vocês, que não estava no livro, falando sobre os agentes externos, porque a litosfera ela também é transformada pelos agentes externos. E hoje nós vamos dar sequência, essa parte está no livro de vocês, na página 255, nós vamos dar sequência falando sobre as rochas, né? As rochas são um recurso que nós encontramos na litosfera, afinal de contas, ela é formada, né? Ela é uma camada, podemos dizer assim, rochosa. Então, nós encontramos as rochas como um recurso na litosfera. E é o que nós vamos falar hoje. Bom, o que são rochas, né? As rochas são um sólido, né? Que é formado pela união de um mineral ou de vários tipos de tá certo? Então, as rochas, elas nada mais são do que um sólido que é formado por um ou mais de um mineral. Você pode ter uma rocha que é formada por um único mineral, né? Ela só é composta, vamos supor, o quartzo, por exemplo, né? Perdão. O quartzo, ele é composto por um único mineral, que é o quartzo. Mas você tem outras rochas que são compostas por mais de um mineral. Então, ela é um sólido que é composto por um ou mais de um mineral. E aí, nós vamos falar do ciclo de formação dessas rochas. Nós podemos dividir essas rochas em 3 tipos. E, de alguma maneira, a formação desses 3 tipos de rocha está interligado, né? A formação de um tipo de rocha está interligado à formação de um outro tipo de rocha. Por isso que a gente vai chamar aí de ciclo das rochas, porque de alguma maneira a formação de cada um desses tipos de rocha encontra uma relação com um outro tipo de rocha. Então vamos lá. O que é o ciclo das rochas, né? Como eu já falei, o ciclo das rochas é justamente esse processo de formação desses diferentes tipos de rocha. Nós temos 3 tipos de rocha: as rochas sedimentares, as rochas magmáticas ou ígneas, porque elas também são assim chamadas, né? E as rochas metamórficas. Tá certo? Então, esses são os 3 tipos de rochas que nós vamos ter. Nós vamos falar de cada um deles e do processo de formação de cada um deles de forma mais detalhada. Mas para a gente entender aqui o ciclo das rochas, né? Eu tenho esses 3 tipos: rocha sedimentar, metamórfica ou rocha magmática. O que acontece? Vocês podem perceber que há setas que se ligam, né, de forma circular entre esses tipos de rocha. Então, se você olhar ali para a rocha sedimentar, ela tem uma seta que vai para a rocha metamórfica, a rocha metamórfica tem uma seta que vai para a rocha magmática tem uma seta que vai para a rocha sedimentar. Mas também tem setas entre elas, né? Por quê? O mesmo processo que atua na transformação e na formação da rocha
sedimentar, por exemplo, também vai atuar na transformação da rocha magmática, também vai atuar na transformação e formação da rocha metamórfica. Então, por isso que há essas interligações aí, tá bom? E como que funciona, né? Esse ciclo das rochas, ele existe desde a formação geológica do planeta, tá? E através dele é que a crosta terrestre vai se modificando, né? Novas rochas, novas formas surgem e são transformadas, tá? Então percebam aí, vamos começar ali pela rocha magmática, né? Para a gente entender a formação da rocha magmática, a gente tem que voltar lá embaixo na parte do magma, né? Esse magma vem para a superfície, se resfria, se solidifica, né? Cristaliza e forma a rocha magmática. Essa rocha magmática, ela pode sofrer erosão. E se ela sofrer erosão, ela vai se fragmentar em pequenos sedimentos que vão se depositar em outras áreas de sedimentação, e vão formar as rochas sedimentares, né? Que vão ser aí transformadas também pelo processo de erosão, né? Pelo processo de metamorfismo, que vai dar origem às rochas metamórficas. As rochas metamórficas, quando elas sofrem, por exemplo, fusão, né? Que significa que quando elas são expostas a alta temperatura, tem contato com magma, né? Essa lava do interior da Terra, elas sofrem, né? Perdão, gente. Elas sofrem uma transformação e podem, né, derreter, sofrer essa fusão aí, derreter com esse magma, mas elas podem, se esse magma estiver na superfície, se resfriar, cristalizando e formando uma rocha magmática novamente. Então percebam como a formação dessas rochas, a rocha sedimentar, ela também pode ser derretida pelo magma, por exemplo, e quando esse magma se solidificar, ele vai se transformar numa rocha magmática. Então veja como essas rochas, né, o processo de formação delas é um ciclo. Ele é constante e ele está interligado. E aí a gente vai falar de forma mais específica e detalhada de cada tipo de rocha, né? Primeiro aqui a rocha ígnea ou magmática. Elas são as rochas formadas, né, pelo resfriamento do magma. Esse magma que sai do interior da Terra, nessa lava quente, através da erupção vulcânica, através das falhas geológicas, né? Esse magma consegue soerguer e atingir a superfície. E aí, nesse processo em que ele soergue, sai lá do interior da Terra, vem subindo, né, até a superfície, ele vai resfriando. E aí a gente pode ter dois tipos de rochas ígneas. Se eles se formarem, né, na superfície terrestre, então essa imagem, por exemplo, que está aí ao lado, né, esse gifzinho animado, quando esse magma está na superfície, como nessa imagem, e ele se resfria, se solidifica, ele forma uma rocha ígnea extrusiva, ok? Porque se formou na superfície terrestre, fora do interior da Terra, né, na superfície. Se ele resfriar nesse caminho até a superfície, né, mas se ele se resfriar, se solidificar antes de chegar à superfície, a gente chama de rocha ígnea intrusiva, porque ela foi formada ainda no interior da Terra. Mas, professora, se ela se formou no interior, como é que a gente sabe? Como é que a gente vê? Porque essas rochas que se formam no interior, né, essas rochas ígneas intrusivas, elas chegam à superfície através das erupções vulcânicas, né? Quando ocorre uma erupção vulcânica, nós temos o vulcão, ele vai expelir algumas rochas. São essas rochas ígneas intrusiva que está formada aí no interior
então, da superfície terrestre. Então, rochas ígneas nós temos desses dois tipos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de rochas ígneas, né, que são conhecidos até pela gente. O granito, que a gente usa para fazer, né, que é utilizado para fazer pia de cozinha, até alguns pisos, né, de casa, são feitos com essa rocha. O basalto e a pedra pómez. A pedra pómez, ela era muito utilizada até um certo tempo atrás, até por manicures, para lixar o pé, né? Ela tem essa textura áspera, então você usava para lixar o pé. Agora, rocha sedimentar. As rochas sedimentares são aquelas que são formadas, né, a partir da erosão e sedimentação de fragmentos de outras rochas. Vamos entender isso. Vocês podem observar na imagem que eu tenho uma parte mais elevada, né, uma formação de montanha, provavelmente. E o que está acontecendo nessa área mais elevada? Nessa área mais elevada acontece a erosão. Os fragmentos daquelas rochas que formam aquela parte mais elevada, né, são erodidos. A gente já falou na aula anterior sobre o processo do intemperismo, da erosão. Então, essas áreas mais altas sofrem intemperismo e erosão. E aí nós vamos ter esses fragmentos que foram retirados pela erosão, pelo intemperismo, sendo transportados. Afinal, o processo de erosão é a retirada, o desgaste e o transporte desse sedimento, né? Mas esse sedimento ele vai ser transportado e vai se depositar. Esse depositar significa que ele vai parar em algum lugar. Esse local é um local de sedimentação. Normalmente são áreas mais baixas. E aí o que acontece? Nessas áreas mais baixas, onde eles se sedimentam, né, onde ocorre a sedimentação, eu vou ter a formação das rochas sedimentares. Vocês podem olhar, deixa eu ver se a setinha entra aqui só para eu mostrar aqui, ó. Vocês podem olhar aqui nessa parte, como eu tenho várias camadas se formando, né? Por quê? De tempos em tempos, esses sedimentos são erodidos, são transportados, se depositam nessa área, né? Se sedimentam nas áreas mais baixas, nas áreas de sedimentação. Depois, outras camadas vão se formando. É por isso que nós temos as rochas em rochas sedimentares, nós conseguimos ver camadas específicas, né? Várias camadas marcadas nessa rocha. Por quê? Porque vários sedimentos foram se depositando ali em tempos diferentes. Então, por isso que nós temos essas camadas, né? Aqui, essa imagem é para ilustrar como que esses sedimentos são retirados, né? Você tem a ação dos agentes do intemperismo, chuva, calor, né? A temperatura vai erodir essas rochas, como vocês podem ver, né? Ó, a ação aqui da água, da temperatura, vai erodindo essas rochas e aí pequenos sedimentos são fragmentados. Esses sedimentos é que são transportados e se depositam nessas áreas de sedimentação. E ali eles vão formar as rochas sedimentares. Nessas áreas de rocha sedimentar, a gente vai encontrar, por exemplo, a presença, de muitos fósseis, né? Os fósseis de dinossauros, de animais antigos, de objetos, normalmente são encontrados em áreas de sedimentação, em áreas de formação de rocha sedimentar, porque são áreas que recebem esses sedimentos e que vão se acumulando ali ao longo do tempo. Então, isso facilita o processo de fossilização. Aqui, dois exemplos de rochas sedimentares, a argila e o calcário, né? Vocês podem perceber que essas rochas elas são mais frágeis, né? Se você pegar um pedaço de granito, por exemplo, e você tacar esse pedaço de granito no chão, provavelmente ele não vai se partir, né?
Pode ser que pequenos pedacinhos se fragmentem, mas ele não vai se partir. As rochas ígneas magmáticas são muito duras, né? Já as rochas sedimentares, elas são mais frágeis, porque como elas são formadas por pequenos fragmentos de outras rochas que se aglomeraram, né, se compactaram nessa rocha, ela é mais frágil, porque esses fragmentos têm ligações entre eles que se rompem de forma mais frágil, né? Então, a gente consegue utilizar de uma forma mais flexível as rochas sedimentares. E aí, esses dois exemplos, né? A argila e o calcário são exemplos de rochas sedimentares. Rochas metamórficas, olha só. Rochas metamórficas são aquelas que vão ser formadas a partir da transformação de outras rochas. Ué, professora, mas isso não é igual à rocha sedimentar? Não. Por quê? No caso da rocha sedimentar, você tem uma rocha que vai ser formada por fragmentos, pedaços de outras rochas, que vão se compactar formando aquela rocha, né? Pensa assim, pensa que eu peguei a massinha de modelar de várias cores, por exemplo, né? Se eu pegar um pedacinho da massinha cor-de-rosa, né, colocar na minha mão, vamos supor que eu amassei esse pedacinho, fiz uma bolinha com esse pedacinho. Aí eu peguei a massinha verde, fiz outra bolinha. Peguei a massinha vermelha, fiz outra bolinha. Peguei a massinha azul, fiz outra bolinha. Se eu colocar uma bolinha de massinha ao lado da outra e apertá-las, né? Colocar todas elas juntas, assim, uma do lado da outra, e apertar essas massinhas, o que vai acontecer com elas? Elas vão se compactar, né? Eu vou ter uma continuidade, elas vão estar uma ligadas à outra, mas eu ainda vejo as cores delas diferentes. As rochas sedimentares, elas mais ou menos têm esse processo. São pequenos pedacinhos que são unidos e formam a rocha sedimentar, né? São compactados através da sedimentação e formam a rocha sedimentar. No caso das rochas metamórficas, vamos pegar o exemplo da massinha de novo. O que vai acontecer não é essa compactação e sedimentação dos pedaços. O que vai acontecer é o metamorfismo. Se eu pegar a massinha rosa e se eu pegar a massinha verde e começar a misturar as duas no final, mas misturar mesmo, né? Amassar as duas ao mesmo tempo na mão até que a massa verde se misture à massa rosa. Provavelmente eu vou ter um pedaço de massinha de outra cor, né? Eu vou ver ali uma outra cor de massa. Então, o que aconteceu foi um metamorfismo, né? Eu peguei uma rocha, uma rocha original, e essa rocha, ela sofreu metamorfismo e foi transformada em uma outra rocha. Ela não é aquela rocha original. Então, é assim que se forma a rocha metamórfica. A partir da transformação por calor, pressão, que a gente vai chamar de metamorfismo, de uma rocha original. E aí eu dei alguns exemplos para vocês. O argilito, por exemplo, se transforma no xisto. O granito, quando sofre calor e pressão, ou seja, quando sofre metamorfismo, se transforma na gneiss. O calcário, que é uma rocha sedimentar, sofre metamorfismo e se transforma no mármore, que a gente utiliza, é muito comum, né, em janelas, portas, aquela pedra mármore que se utiliza, né? Então, as rochas metamórficas são formadas pela transformação de rochas, né, que sofrem metamorfismo, mudam então as suas estruturas e assim nós temos uma rocha metamórfica. Aqui eu tenho alguns exemplos do que causa, né, a transformação da rocha metamórfica,
Então, o aumento da pressão, o aumento da temperatura, tudo isso vai gerar um metamorfismo na rocha que vai dar origem a uma rocha metamórfica. Então, qualquer rocha sedimentar, magmática e até mesmo a própria rocha metamórfica, ela pode, né, se ela tiver aí sendo submetida a uma pressão, a uma temperatura muito alta, diferente daquela que a formou inicialmente, ela pode se converter numa rocha metamórfica. Então, a rocha sedimentar, a rocha magmática e a própria rocha metamórfica pode se transformar numa rocha metamórfica. E aqui nós temos alguns tipos de metamorfismo, né? Vocês podem ver aí que o metamorfismo pode acontecer através de um impacto, né? A gente tem ali, logo no canto esquerdo da imagem, na parte superior dela, o metamorfismo por impacto, né? Você tem o metamorfismo regional, metamorfismo por contato, né? Então, metamorfismo de afundamento. Existem diversos processos metamórficos que podem transformar uma rocha em rocha metamórfica, né? Dando aí origem a esse tipo de rocha. E aqui, alguns exemplos de rocha metamórfica. A gneiss, a ardósia e o mármore, né? A gente viu ali a gneiss, que vem, né, do granito, e o mármore, que vem do calcário. E lá no começo, nós falamos que as rochas, elas são formadas, né, por diferentes minerais. Ou por um único mineral, ou por vários minerais, né? Então, esse recurso mineral, ele está na natureza. Os recursos minerais, eles não estão presentes só nas rochas, né? Nós encontramos esses recursos minerais, na natureza e utilizamos para diferentes finalidades, né? Os seres humanos utilizam esses recursos minerais de diferentes formas. Essa parte dos recursos minerais não está na apostila de vocês, então no livro de vocês. Então, é mais um conteúdo que eu estou acrescentando aqui, né? O que são os recursos minerais? Os recursos minerais são concentrações naturais de minérios, sólidos, líquidos ou gasosos, na superfície ou no interior da crosta terrestre. E tem utilidade como matéria-prima, cuja extração é viável economicamente. Então, todo mineral que está na natureza, no estado sólido, líquido ou gasoso, é considerado um recurso mineral, né? Desde que ele seja, que a sua extração seja viável e que ele tenha valor econômico. Alguns são muito preciosos, né? Os minerais úteis, concentrados, isto é, separados dos demais minerais sem valor econômico, são chamados de minérios. Quando um mineral sólido, líquido ou gasoso, ele tem um valor econômico, ele é chamado de minério. E aí ele é separado dos outros recursos minerais, né? Então eu vou extrair esses recursos minerais, esses minerais da natureza, eles vão passar por vários processos, óbvio, e aí eu vou separar ali os minerais que têm valor econômico, como por exemplo ouro, prata. Se esses minerais tiverem valor econômico, eles vão ser chamados de minérios, né? E para isso, a gente precisa separar esses minerais, esses minérios, da rocha, né? Que eles formam, da rocha onde eles se encontram. E aí nós temos vários tipos de minerais, tá? Temos minerais metálicos, são aqueles minerais como o ouro, por exemplo, né, que tem uma propriedade metálica. Temos os minerais não metálicos, também com valor econômico. Esses aqui normalmente têm um valor econômico um pouco maior, como o ouro, por exemplo. Mas os minerais não metálicos também têm valor econômico. A gente vai lá e compra um mármore, compra um granito, né, compra uma pia de granito, compra um piso de mármore. Então, nós temos os minerais
metálicos e os minerais não metálicos, tá? Além disso, alguns minerais são utilizados, né, para a produção de energia. Então, são minerais energéticos, como o urânio, o petróleo, o carvão mineral. Esses minerais servem para produzir energia. Deixa eu voltar aqui, antes de mostrar aquele ali de spoiler. E para extrair esses minerais, tanto os minerais energéticos, os não metálicos, os metálicos, ou seja, para extrair todos esses minérios da natureza, é preciso de uma atividade, que é a atividade da mineração. Essa atividade da mineração é através dela que esses recursos, né, esses minérios metálicos, não metálicos e energéticos vão ser retirados do meio ambiente. Qual é o problema? O problema é que quando essa atividade ela é realizada sem uma fiscalização, sem uma segurança ou de maneira exacerbada, exagerada, ela tem graves consequências, né? Aqui tem um exemplo, né, de atividade mineradora. Então tem algumas atividades mineradoras que são feitas com muita tecnologia e outras um pouco menos, né? Utilizando aí a técnica da garimpagem. Essa aqui já é uma atividade de mineração realizada de forma bem industrial, tecnológica, né? Mas alguns recursos minerais são encontrados assim, nos rios, nos leitos dos rios. O ouro, por exemplo, na época, né, no auge da extração do ouro no Brasil, era retirado através dessa técnica da garimpagem também, né? Que era chamado ouro de aluvião, retirado dessa forma nas margens dos rios, tá? E quando a gente usa esses recursos minerais no nosso dia a dia, no nosso dia a dia nós estamos dando uma função, uma utilidade para esses recursos, né? Então nós utilizamos esses recursos minerais no nosso dia a dia. E aí tem alguns exemplos, né? O ouro ali em joias, né? Prata também utilizado em joias, alumínio, cobre na formação de panela, a platina, né? Também formando aí joias. Então esses minerais são utilizados no nosso dia a dia, até mesmo os minerais não metálicos, que são utilizados principalmente na construção civil, né? No setor da construção civil. A brita, o pó de brita, são utilizados aí no setor da construção civil. Quando nós utilizamos esses recursos de forma inconsequente, quando a mineração para extrair esses recursos ela é feita sem segurança, sem planejamento, sem priorizar o meio ambiente, isso tem graves consequências. E aí nós temos 2 acidentes históricos no nosso país causados pela mineração. O acidente lá de Mariana em 2015, causado aí pelo vazamento pelo rompimento da barragem da Samarco, né? Que é uma indústria mineradora que extrai esses recursos minerais, esses minérios, e essa extração ela gera um certo, vamos colocar entre aspas, né? Ela gera um certo lixo, que é um certo resíduo, né? Que é tóxico porque muitos produtos são utilizados. E aí você faz uma área de barragem, de reserva para estocar esses recursos, esses resíduos, esse lixo, até que você faça um tratamento e dê um outro fim a ele. Só que muitas empresas, na verdade a maioria das empresas mineradoras no Brasil, não fazem esse serviço com segurança, com qualidade, porque eles querem obter cada vez mais lucro, mas não pensam nas populações no caso de acidente. E aí você tem o acidente da Samarco em 2015, um dos primeiros grandes acidentes, né, dessas mineradoras nos últimos anos no nosso país. Esse não foi o único, a gente vai ver outro, vitimando aí, né, algumas pessoas nessa região. A quantidade de pessoas mortas nem se compara com a outra que nós vamos ver, né, mas houve
um número de pessoas mortas, se eu não me engano, tá ali em torno de 20 pessoas, mais ou menos, 19, 20 pessoas que morreram, né? Fora a destruição aí completa, né, dessa área. Nessa região passa o chamado Rio Doce. O acidente da Samarco poluiu completamente o Rio Doce, né? Olha como havia ali uma barragem, vocês podem olhar na parte de cima, no cantinho, né, esquerdo da tela de vocês, vai estar aparecendo a área ali, né, que foi atingida por essa lama, né? Olha como ela atingiu toda aquela região do Rio Doce e ele segue sendo, né, poluído mais abaixo também. Vocês podem ver, olha como a lama se arrasta, né? Então as casas das pessoas, a cidade de Mariana foi bastante impactada e o Rio Doce sofreu, né, uma morte. A vida, né, no Rio Doce foi completamente destruída. A estimativa é que ele demore aí aproximadamente uns 100 anos para conseguir começar a retomar, né, a sua qualidade natural. Mas é um acidente assim, sem precedente, com um impacto ambiental e social, porque várias vidas foram perdidas, gigantesco. E até hoje não há uma punição, né, para uma punição devida para essa indústria, né, para essa mineradora. Um outro acidente, aqui tem outra imagem que mostra, né, a área aí atingida pela lama em junho ou julho, deixa eu voltar a imagem para eu ver, em julho de 2015, né, tudo que havia nessa região, e olha como que ela está em 10 de novembro de 2015, aí depois do acidente. Olha como todas as pessoas que moravam ali foram atingidas, né, por essa lama tóxica vazada aí da represa lá, da barragem da mineradora Samarco. Um outro acidente é o acidente mais recente, o acidente de Brumadinho, em 2019, né, no ano passado. Esse acidente vitimou mais de 250 pessoas. Né? Na verdade, foram quase 300 pessoas mortas, né, por esse acidente. Outro rompimento de barragem que também poderia ter sido evitado se as medidas de segurança tivessem sido, né, adotadas. Aí tem uma imagem, né, do momento em que a barragem se rompe. Então você pode observar como toda aquela parte ali do solo vem abaixo e a lama vai se arrastar, né, com uma velocidade, destruindo tudo que ela encontra pela frente. Você pode ver o momento que ela impacta, né, bem aqui embaixo, no meio do vídeo, na parte de baixo, você vê uma parte da casa sendo arrastada com essa lama. Muitas pessoas, quase 300 pessoas foram vítimas, né, também aí da enxurrada dessa lama tóxica. E até hoje, essas pessoas responsáveis por esses acidentes também não, a empresa principalmente, né, os engenheiros e tudo, eles até são processados por isso, mas a empresa em si não recebe uma multa, né, e continua o seu funcionamento. E há outras barragens pelo Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, com possibilidades de rompimento ainda, né, que tem estudos, análises feitas que mostram que elas podem se romper a qualquer momento, mas essas empresas não tomam nenhuma medida, porque infelizmente no nosso país a legislação ambiental ela é muito frágil, né? Ela é muito fraca, e principalmente no governo atual, né? A política do nosso governo hoje não é uma política pró meio ambiente, a favor do meio ambiente, né? Então várias concessões são feitas, várias flexibilizações são permitidas para essas empresas que podem causar danos ambientais muito graves, né? Elas conseguem licença, elas cometem crimes e não são punidas. Bom, daí eu coloquei aqui os exercícios da página 257 e 258 para a gente fazer,
né? São exercícios rapidinhos. O 2 já até entrou a resposta aí, eu esqueci de botar a animação, mas a gente vou explicar. E a correção da lista de exercícios que eu passei na semana passada também. Então, na primeira imagem, você tem ali, na questão número 1, você tem uma imagem e ele pede pra gente marcar que tipo de rocha está sendo formado a partir desse processo. A rocha magmática, né? Aquela formada pelo resfriamento do magma. Na 2, ele pede pra gente explicar qual é o tipo de rocha onde a gente encontra de forma mais fácil os fósseis e por quê. E aí a gente aprendeu lá no início, quando eu falei das rochas sedimentares, que é nesse tipo de rocha que nós vamos encontrar uma quantidade maior de fósseis, né, mais bem preservados. Por quê? Porque o transporte de sedimento levam, né, os fragmentos, os materiais para essas áreas de sedimentação, onde eles são soterrados, né? E aí o resto, né, o resto de material orgânico, os corpos desses animais, por exemplo, vão sendo soterrados por esse material. E aí eles sofrem esse processo de fossilização. E a questão 3 é para a gente marcar o estudo das rochas sedimentares é considerado importante porque ajuda a ciência. Se nós estudamos essas rochas sedimentares, nós encontramos muitos fósseis nessas rochas, né? Isso permite com que a gente entenda o que acontecia no passado. Então, a rocha sedimentar, o estudo das rochas sedimentares, eles vão permitir com que a gente entenda a história da vida da Terra, já que nessas rochas nós vamos encontrar fragmentos de outras que foram se depositando ao longo de séculos, milênios, né? Muitos e muitos anos. Então, você tem ali rochas que foram formadas há milhares, milhões de anos atrás. Então, isso, quando a gente estuda as rochas sedimentares, a gente consegue avaliar muito bem essa história de vida da Terra. E aqui eu vou deixar para vocês, vou enviar para vocês, eu acabei, na turma da manhã, na 601, eu enviei a lista de exercícios com o gabarito no final, né? Então, algumas pessoas não conseguiram baixar, eu mandei de novo em PDF, aí eu já tinha tirado o gabarito. Mas acredito que a maioria baixou com a resposta no final. Mas para a turma da tarde eu mandei sem o gabarito, né? Então, esse material vai para vocês e vocês vão poder, né, pegar esse gabarito aí no final para conferir a resposta de vocês. Ok? O exercício de hoje, gente, a tarefa da aula de hoje é a confecção dessas 3 questões, tá? Da página 257 e 258. Então, vocês façam aí, anotem as respostas, né, dessas páginas. Eu vou até falar que não precisa me enviar, tá? Esse exercício aí dessas páginas que a gente acabou de fazer aqui não precisa me enviar, porque eu já tô mandando a correção para vocês, então basta vocês anotarem no caderno, ok? Então a tarefa é para vocês realizarem em casa, mas não precisa me enviar. E a correção dessa lista de exercício. Quem teve dúvida, quem errou muito essa lista de exercício, não entendeu, pergunta lá no post, tá? Por que eu tô pedindo para perguntar no post? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Algumas pessoas têm me perguntado pelo chat, só que pelo chat eu só respondo a você. Eu tiro a sua dúvida, não tem problema. Só que a gente pode ajudar o outro. Às vezes o colega tem vergonha, não consegue formular a sua pergunta. Então, se você tem dúvida, não entendeu, coloca lá no post, que assim que eu visualizar, eu respondo, e aí outras pessoas também vão poder ver e tirar, de repente, a sua dúvida, né? E assim vai ficar mais legal, mais fácil para todo mundo entender. Então, eu agradeço a presença de vocês aí, agradeço vocês terem chegado até o final. Qualquer dúvida, coloca lá no post. Abraços virtuais.